Hey, esteláticos e esteláticas, eu sou Estela e este é meu canal. Gente, hoje é o dia 2 de abril, é o dia da conscientização do autismo. E hoje eu vou fazer um vídeo super legal, que é como é a vida de uma autista adolescente, que é feita por algumas perguntas da minha fã número 1, que é minha mãe. Então já vai se inscrevendo, já vai deixando seu like e bora começar. Isso. Tá, gente, aqui tem 12 perguntas e quem vai perguntar elas pra mim vai ser minha mãe, porque ela deu a ideia das perguntas e ela vai perguntar pra mim e eu vou ter que responder. Posso então? Pode. Estela, como você descobriu que era autista? Bom, gente, tudo começou, acho que foi ano retrasado, 2019, um ano antes de eu me mudar de escola. Tava no final do ano, mais ou menos. Minha mãe e meu pai estavam mostrando um vídeo de um cara que é autista, Diário de um Autista, é um canal aí que tem pra assistir, que é um homem autista. E daí o meu pai mostrou os movimentos que o cara fazia pra eu ver. Daí eu me identifiquei bem por causa que eu vi que eu fazia isso daí. E daí eu pensava que o autismo tinha a ver com autoestima ou com alto. Eu não sabia como de todas as palavras. E quando eu soube, eu achei muito estranho. Eu achava que era uma deficiência e tal. Foi muito complicado. E você ainda pensa isso? Às vezes. Tá. E o que mudou na sua vida depois que você descobriu que era autista? Bom, mudou na minha vida que eu comecei a falar para as pessoas que eu sou autista e as pessoas começaram a entender, a me ajudar em algumas provas. As provas mudaram pra mim, o conteúdo não ficou tão pesado. Pesado talvez não na série que eu tô, mas tipo, mais leve assim as provas. E você entendeu alguma coisa que antes você não entendia também sobre você? Deixa eu ver. Que eu sou muito repetitiva e que os autistas repetem um assunto que eles gostam e tal. Tá bom. E quais são as dificuldades que você encontrou? As dificuldades que é não parar de repetir, ficar rindo do nada, não conseguir fazer várias amizades rápido e muitas outras coisas que eu me esqueço. Você esquece. Então esquecer também é uma dificuldade, né? Esqueço. Estela, você tem amigos? Tenho, só que eu acabei me afastando por causa que eu mudei de escola, o tempo foi passando. Eu tenho muitos e poucos ao mesmo tempo. Eu tenho alguns amigos adultos e alguns que são mais novos que eu e poucos que são da minha idade. Como é que é para você conversar com pessoas da sua idade? É meio complicado por causa que estão falando do assunto de mocinha. Bom, é que muitas meninas gostam de assuntos que eu gosto, mas tipo, na vida real, na realidade, assim, elas gostam de outras coisas também. Por exemplo, Deixa eu pensar. Elas gostam de assistir séries de Netflix, que eu não curto muito, não sou muito, né? que nem agora você está assistindo, essa pergunta não está na nossa lista, mas vou fazer, tá? Tá. A gente está assistindo uma série que é a do... Flash, né? Eu gosto porque tem a ver com super-herói, mas, tipo, é infantil. Na minha opinião, é infantil, por causa que tem desenho que é infantil. Tá bom. Qual é a melhor parte e a pior parte de conversar com pessoas da sua idade? A melhor parte... Bom, eu acho que eu vou começar da pior parte. A pior parte é que eu não consigo me conversar direito, é que eu fico toda perdida no assunto. E a melhor parte é que eu tenho a pessoa... É que... Não faço ideia, que não tem melhor parte, tipo, depende do dia, sabe? Sim. Isso te deixa triste? É, me deixa. Bom, a melhor parte de conversar com pessoas da minha idade, bom, depende da pessoa. Se ela for uma pessoa que é amiga minha faz tempo, daí essa é a melhor parte. É mais fácil você conversar com uma pessoa sozinha ou com um grupo de pessoas? Com uma pessoa sozinha. Por quê? Por causa que eu e ela, nós nos entendemos melhor. Bom, depende do assunto, né, que for conversar. E daí às vezes tem que ser num grupo, às vezes tem que ser uma dupla. Depende do que É for. mais difícil no grupo ou no individual? Acho que no individual, muito depende. Mais difícil no individual? Mas não, é mais difícil no grupo quando tá. No, individual é mais difícil talvez no WhatsApp, mas tipo, individual pessoalmente é mais fácil, assim tal. Entendi. Em grupo, quanto de for online quanto for pessoalmente, tudo meio complicado. Entendi. Tá complicado hoje em dia, né, filha? Vamos para a próxima pergunta que é a 7. E com as pessoas de idade diferente das suas, como é que é conversar? Olha, muita gente que eu converso comigo são adultas. E eu percebo que eu tô fazendo amizade, só que, tipo,
eu não considero como amigas. Não é que eu não considero, é que, tipo, quando eu converso com pessoas mais velhas, tipo meus avós, eu consigo conversar melhor. É E mais com crianças fácil. pequenas também, um pouco mais novas. Ou as que já são minhas amigas é mais fácil, por causa que tem muita menina que eu conheço por aí que não quer conversar comigo, quanto menino e quanto menina. Então é mais fácil você conversar com pessoas mais velhas e mais novas. Da sua idade é mais difícil. É, Entendi. muito tempo. Como é que é pra você conversar com as pessoas? Muito complicado é que eu percebi durante a minha vida que pra mudar de assunto, a pessoa tem que falar começar com um assunto, ouvir a conversa e depois durante a conversa, se falar de um assunto, daí ela muda para aquele assunto. É meio complicado, mas que você que é típico deve saber. Tá bom. É difícil pra você acompanhar o raciocínio, é isso que você tá falando? Agora vamos pra... 9. Deixa eu fazer a entrevista pra você, tá? Tá. Não precisa ficar preocupado. O que é mais difícil pra você quando você precisa conversar? É que eu sou muito ansiosa. Tipo, lá na escola, quando a professora fala de um assunto, daí eu acabo perguntando lá, daí as professoras acham que eu mudo o assunto, mas não é bem assim. Até o professor já reclamou disso, mas tipo, eu levanto a mão, mas tem gente que já tá falando, daí eu falo com uma pessoa quando tá por perto. Vou falar depois. Tá, me explica isso, vamos entender isso direito. Então, quando o professor acha que você está mudando de assunto, você falou para mim, não é bem assim. O que que é então? Eu não sei explicar, se você estivesse lá no mesmo momento, você entenderia. É porque o assunto fica na sua cabeça, é isso? É, Aí você precisa falar dele? tipo, quando eu pergunto, vai cair aquilo na prova, só um exemplo. É um assunto diferente e não é ao mesmo tempo. Entendi. E é fora do contexto, é isso? É, mais ou menos isso. Entendi. O que você entende dessa metáfora? Em terra de cego, quem tem um olho é rei. Bom, em terra de cego, acho que as pessoas talvez ignorem os cegos. Talvez que as pessoas achem que quem tem olho e quem enxerga é bom, é melhor do que as pessoas diferentes. Tá, então isso na terra do cego, é isso? Eu acho que é, E, mas e se você transformasse essa metáfora para o nosso dia a dia, o que ela quer dizer? pior que eu não sei. Não sabe? Em terra de cego, quem tem um olho é rei. Quer dizer que quem tem algo que o outro não tem, as pessoas acham que é superior. Uhum. Entendeu? Vamos pra... Você entendeu a Sim. metáfora? Então Não. explica pra mim. Esqueci. E essa aqui, mais vale um pássaro na mão do que dois voando. O que que quer dizer? Porque a pessoa já tem um pássaro na mão e um fica lá voando. Você tem a metáfora pra você é um jeito de conversa, né? É. As pessoas usam muito, né? É sendo que às vezes eu uso metáfora e o povo nem entende metáfora de autista. Como é que é uma metáfora de autista? Dá um exemplo. Deixa eu pensar. Meninos, vocês são tão lindos. O povo não entende, tipo assim. As meninas normalmente não entendem. É que eu acho os meninos bonitos, mas elas não acham. Não é bem uma metáfora, é mais tipo uma opinião, né? Tá uma opinião. A Repetitiva. metáfora é quando você diz uma coisa significando outra. É. Você entende isso? Uhum. Agora vamos pra... O que você sabe fazer muito bem, melhor que as outras pessoas? Lembrar de memórias que aconteceram comigo no passado, quanto ruins e quanto boas, cantar bem, que isso eu fui descobrindo com 7, 8 anos por aí. E você tem uma habilidade que quase ninguém tem, né? Qual? Falar palavras ao contrário. E eu também sou boa de interpretar algumas coisas. Eu até faço cenas às vezes que são verdadeiras. Aham, você tenta passar. Mas o meu maior talento é deixar minha mãe maluca. Isso é verdade. Mas vamos falar das palavras ao contrário. Vamos fazer uma demonstração? Tá. Árvore. Herói. Carro. O hack. Palito. Otilar. Folha. I love. Nossa. Casa. Azak. Paralelepípedo. Paralelepípedo. O de pela... alguma coisa assim. Poste. Etsop. Pasta de dente. Etned. Atsá. Tá bom. Tá. Vamos em frente. Vamos pra próxima, que é a última, né? Não, tem mais duas ainda. Além do autismo, existe alguma outra coisa com a qual você tem que conviver? Sim. Isso eu descobri, eu comecei a ter no final de 2017, que é epilepsia. Pra quem não sabe o que é epilepsia... 2019, filha.
Bom, mas eu já via manchas coloridas de arco-íris no final de 2017, só que meus pais não sabiam, não faziam a mínima ideia o que era. Eu não, acabei não contando, porque naquela época eu não era tão, tipo, contar as coisas pros meus pais e tal, né? Eu, tipo, olho pra uma coisa como se um raio atingisse, é como se fosse um poder. Eu acredito que não, nem tudo que eu vejo pode ser epilepsia, pode também ser um superpoder e tal. E o que acontece quando vem a epilepsia? Muitas coisas eu perdi na vida, gente, quando veio epilepsia. Eu não posso sair pra fora sozinho com os meus amigos, sempre tem que ter alguém por perto. Isso foi uma das coisas mais complicadas. E o que acontece com você quando você tem epilepsia? Eu tenho crise, eu desmaio, essas coisas. Uhum. Você lembra de alguma coisa depois? Não muito bem, que eu tive tantos que eu já perdi a conta. Verdade. Direto você tem, né, filha? Agora vamos pra qual? Para último, se você pudesse mudar qualquer coisa dentro do seu autismo, não tirar o autismo, mas dentro do seu autismo, o que você mudaria? Ter várias amizades, tipo, fazer amizade mais rápido, mesmo falando de assuntos estranhos. Entendi. Muito bem. Então agora eu acabei. Gente, foi isso. Eu quero divulgar um canal pra vocês, que o nome da menina é Giovanna Evelyn. Vou deixar aqui na descrição. É Giovanna, não é Giovanna não. Giovanna é o nome da minha irmã. É Giovanna com E e Evelyn com Y, tá? Tá bom. Então foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Beijos. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.